Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, fazendo mais uma aulinha hoje, naquele mesmo trabalhinho que a gente está fazendo, as revisões. Hoje é a terceira aula, né? Da unidade 1, então a apostila 1 ainda. Próximo vídeo a gente fecha já essa apostila, tá? É preciso que você também preencha os formulários certinho, como a gente já conversou. Preenche todos os formulários para a gente fazer as avaliações, tudo certinho. Nesse vídeo vai ter mais um link. Mais um link com os formulários também, com as questões. Então é importante que vocês preencham certinho os formulários, quanto antes possível, tá? Então aqui a nossa turminha do sexto ano hoje, né? A aula 1, a unidade 1, a revisão da aula 3, tá? Então a unidade 3, que é o que é? A crescente fértil, Mesopotâmia e Egito. Então a gente lembrando lá que todo é um processo de evolução da humanidade, que a gente viu nas duas revisões anteriores, né? Quando a gente fala aqui na evolução, a gente começa a falar no Egito e na Mesopotâmia, são duas regiões que se formaram pós-pré-história, todo aquele processo com a escrita, tudo que começou a história a ser vista, né? Como a gente viu nas revisões anteriores. Outra coisa que é muito importante a gente destacar são os rios. Então vamos acompanhar aqui pela apostilinha de vocês, tá? Lá na página 12, temos lá a crescente fértil, né? Então ali tem os rios, na crescente fértil ali. Então temos os rios da qual? Temos o Egito, no Egito temos os rios Rio Nilo, tá? Nesse Rio Nilo tem as cheias mais regulares. Então o que acontece? O que são essas cheias mais regulares? Por que essa crescente fértil? São uma crescente fértil porque quando esses rios, por exemplo, o Rio Nilo, que tem essas cheias mais regulares, é quando uma época do ano, um período do mês, ou do ano, do semestre, esses rios eles têm uma cheia. Então é um momento que esse rio transborda, sai da caixa. Caixa, como a gente fala, é onde o rio passa, chama-se de caixa. Então quando ele transborda, ele sai, ele acaba alagando essas margens, tá? Ele alaga toda essa região em volta desse rio. E o que acontece? Quando essa água baixa, volta na sua caixa ali, né? Quando ela baixa, toda essa beira do rio, esses barrancos, toda essa margem, ela fica bem fértil, bem úmida, né? Com bastante vitaminas para que a agricultura possa se desenvolver. E foi aí que as pessoas desse período, dos egípcios, né, os mesopotâmicos, eles também tiveram essa ideia e começaram a perceber isso naquele processo de revolução agrícola. Lembra que a gente conversou da pré-história? Tudo isso foi se desenvolvendo. Então, o Rio Nilo, né, que é um rio importante do Egito, é o mais importante nesse período aqui da criação do Egito, temos as cheias mais regulares. Então, eram cheias regulares, ela não era assim, mais louca, vamos dizer assim, né? Não tinham, digamos lá, janeiro era época de cheia. Então, eles sabiam que mês de janeiro teria uma cheia naquele rio, e eles sabiam como, né? O mês de fevereiro, por exemplo, já ia baixar, e eles poderiam fazer o plantio de algumas culturas que naquele momento eles faziam, como cevada, né? Algumas coisas assim. Na Mesopotâmia, temos o rio Tigre e o Eufrates, tá? Ali nós temos as cheias mais irregulares. Então essas cheias mais irregulares, aí acontece ao contrário aqui do Nilo, né? Que é uma coisa mais padrão, mais certinha, acontece todo ano na mesma data, aproximadamente, né? Mais regular. Nessas regulares não, então acontece chuvas e essas cheias são irregulares, então depende da época do ano. Eles acham que ia ser janeiro, acaba sendo em março, então atrapalha um pouco a cultura de algumas plantas, né? E o cultivo de alguns alimentos. Então eles têm que trabalhar com isso também, que pode acontecer. De repente eles plantam lá uma cevada, um trigo, e isso que acontece? Do nada acontece uma cheia e estraga todo o plantio deles. Então pode acontecer também. Alguns fatos assim também que eles construíram alguns diques, né? São locais onde eles conseguem fazer barreiras também para conter um pouco essa água, para que eles possam utilizar essa água para fazer a irrigação. Canais também, né? Então canais eles pegam ali
digamos aqui o rio está passando, tá? O rio está passando, então eles abrem aqui no rio, ó, aqui o rio está descendo, tá? Eles abrem canais aqui para que eles possam levar essa água para outras regiões, né? Ou adentrar, né, em direção mais à terra, para que lá eles possam irrigar, fazer a irrigação dessas plantas. Então facilita um pouco a vida de quem está ali fazendo o cultivo desses alimentos. Então as sociedades se desenvolveram, né, nas beiras desses rios. Porque a água é fonte de vida e não foi diferente aqui. Principalmente aqui nós vemos a importância desses rios para a humanidade e para as pessoas que viveram nesse período. Porque daqui elas faziam plantio, elas tiravam a água para consumir, peixe também, né, era pescado nesses rios. Então o rio se tornava necessário para a vida mesmo, né, se desenvolver nessa região do Egito e na Mesopotâmia. Tá? Nessas sociedades também, ali na página 13, sociedade, política e religião. Então aqui também tem um pouco da construção, né? A construção do trabalho no Egito e na Mesopotâmia. Então os principais alimentos que eram cultivados, como já mencionei aqui, os cereais, né? Como a cevada e o trigo. Os trabalhadores normalmente eram os camponeses, então eles trabalhavam em plantações e na construção de templos, pirâmides, quando ocorriam as cheias dos rios. Então, quando estavam as cheias dos rios, eles não tinham como fazer o plantio, eles iam trabalhar em construções de templos ou qualquer outro, casas, né? O que aparecesse para eles conseguiam alguma renda, algum dinheiro. Os escravizados desempenhavam os mais diversos trabalhos e ofícios, especialmente as tarefas mais pesadas, é claro. Então, os escravos ficavam sempre com os mais pesados, carregar pedra, quebrar pedra. E os trabalhos que eram mais árduos, né, os escravizados acabavam ficando. E os militares atuavam nas guerras, na defesa e no controle da população e ainda, em alguns períodos, na construção de grandes obras. Então, eles auxiliavam na construção de algumas obras, faziam o controle populacional, para uma revolta, coisa parecida, defendiam o reino, tá? E também em batalhas, né, com outros reinos também. Então esse era o trabalho desses militares. Os escribas. Esses escribas eles sempre tiveram uma condição melhor em qualquer um, tanto no Egito como na Mesopotâmia. Por saber ler, né, escrever, então eles ficaram numa classe melhor assim da pirâmide ali, né? Que a gente já vai ver daqui a pouco. Então os escribas ali registravam por escrito determinações estatais, calculavam o pagamento de imposto e a quantidade colhida de alimentos. Então eles registravam tudo o que acontecia, né? O pagamento dos impostos, qual foi a colheita de alimentos naquela safra e assim por diante. Ali como nós falamos em sociedade, política e religião. Vamos começar ali pelo Egito, na página 13. Tá? Então, o Egito mesmo. Tá? Então, o Egito ali, o faraó e sua família, é o primeiro topo, né? Da hierarquia social ali. O sacerdote vem em segundo, né? Então vem o faraó e sua família, e o sacerdote em segundo. Em terceiro vem os funcionários do governo, militares e os escribas, que foi para vocês. Então aqui os escribas já estão em terceiro nessa sociedade do Egito. Tá? E daí tem os camponeses, que são aqueles trabalhadores, né, rurais, que faziam plantio e que algumas vezes iam trabalhar nas cheias, né, iam trabalhar em outras áreas, como construção, por exemplo. E temos os escravizados, que é a última, né, nessa hierarquia social, é a última camada da sociedade do Egito. As mulheres tinham propriedades, realizavam comércio e podiam ser herdeiras do trono. Então vejam bem, é uma diferencinha bacana isso aqui. Porque no Egito as mulheres tinham direito à propriedade e elas poderiam ser herdeiras do trono. Então, claro, se caso um faraó deixasse uma filha, ela poderia assumir o trono. Beleza? Ali na política, a organização em nomos, povoados, situados ao longo do rio Nilo, claro, sempre ao longo do rio Nilo, né? Então eram povoados em volta do rio.
Reino do Alto e do Baixo Egito, então no Baixo e no Alto Egito, no Alto Egito e no Baixo. Unificação dos reinos, do Baixo e do Alto, então ele fazia essa unificação em 2920 a.C. Já cocei o olho, viu? Não faço isso. Mas eu passei o álcool já. Então ali. E já vamos falar da Mesopotâmia um pouco aqui. Mas antes vamos lá na página 14, só para a gente concluir a religião ali do Egito. Tá? Então a religião do Egito ali, fala ali, o faraó é considerado um deus vivo, então, né, é o Horus. Então, quando a gente fala em faraó, dentro dessa cadeia, dessa sociedade egípcia, esse faraó ele era considerado um deus vivo. Então, por isso que se tinha toda essa adoração ao faraó, né, toda essa divindade que eles viam nele. Politeísmo, então acreditavam em vários deuses também. E a crença de que a fertilidade da terra se relacionava com a satisfação dos deuses. Então, eles acreditavam que se você tinha uma colheita boa, se a cheia deu certo aquele ano, tudo deu certo, era uma alegria dos deuses, estavam contentes e tinha mão neles nesse sentido. Tá? Então vamos ali voltando, vamos lá para a Mesopotâmia, então na 13 ali mesmo. Isso a gente está no CA, tá gente? Eu não sei se foi para vocês no comecinho ali. Então lá no CA, ali já temos o rei, né? Que é o primeiro da hierarquia social, é o rei. E depois temos a nobreza, sacerdotes, militares, escribas e comerciantes. Vocês veem que o escribas também aqui, ele já aparece em segundo, né, na hierarquia. No Egito ele é o terceiro, mas aqui ele já está em segundo. Então ele sempre foi bem colocado nessas hierarquias sociais. Tá? Temos os camponeses e os escravizados também por último ali. São sempre as duas classes que são as últimas ali nessa hierarquia. As mulheres, já na Mesopotâmia, elas eram subordinadas ao pai ou ao marido. Então elas eram totalmente subordinadas e sempre passava o irmão, sempre tinha que ser alguém, era subordinado ao pai, o irmão, o marido, sempre o homem que teria o poder da fala ou de decidir alguma coisa. Então a política ali, a organização das cidades-estados autônomas, que nunca formaram um estado único. Então eles formaram vários estados, né? Várias cidades-estados, cada um com o seu exército, cada um com a sua administração e assim por diante, como a gente já havia conversado. Então, diferentes povos disputavam o domínio sobre a região suméria, acadianos, assírios, amoritas e caldeus. Então, vários povos também disputavam o domínio da região ali na Mesopotâmia. Tá? E lá na parte da religião da Mesopotâmia, ali na 14, então ali o rei era chefe político e religioso. Politeísmo também, então era politeísta também, vários deuses eles acreditavam. Todos os acontecimentos eram considerados vontade dos deuses, então tudo que acontecia era porque Deus quis, os deuses quiseram assim e assim por diante. Essa é a mentalidade que eles tinham. Deus da natureza, estar, né, da fertilidade e da guerra. Morte, restos mortais eram postos em vasos de cerâmicas e enterrados. Então eles eram cremados, colocados esses restos mortais em vasos de cerâmicas e enterrados. Tá? Diferente do Egito, né? Que ali eles faziam todo aquele processo de mumificação, né? A gente vê as múmias, os faraós, assim por diante, tá? Já nos Mesopotâmios eram cremados, então você não vai encontrar lá, sabe qual falou do rei da Mesopotâmia, beleza? Ali também temos o Código de Hammurabi, né? Que é o mais antigo código de leis, criado em 1700 a.C. na Mesopotâmia. Tá? As determinadas pelos deuses e administradas pelo rei, essa era a ideia. Baseado na lei do talião, olho por olho, dente por dente. Então a ideia é que tudo que a pessoa, se ela matava, ela também iria morrer. Então essa era a ideia, o que ela fez, ela deveria pagar. Da mesma forma, no mesmo peso medido. Tá?
E ali a escrita, né? Temos ali a escrita cuneiforme, que foi a primeira, a Mesopotâmia, e a hieroglífica, tá? Temos algumas coisas sobre ela relatando ali, mas então, assim, do modo geral, gente, é mais ou menos isso. A gente já fez essa live essa semana, né? A gente foi sobre isso também, foi mais curtinha, mas ainda deu para a gente pegar algumas coisas sobre esse conteúdo. Então, faça exercício desse conteúdo, para quem não fez ainda, do CA e do LD. Preencham os formulários sem falta, tá? Preencham, e daí na aula que vem nós concluímos essa apostila, tá? A gente conclui esse conteúdo. Deixa eu só conferir aqui. Daí a gente vai ser Grécia, formação e consolidação das cidades e estados. Daí a gente fecha a apostila e começa a apostila 2, beleza? Por enquanto é tranquilo, não tem muito segredo. Qualquer dúvida você chama o prof lá no WhatsApp, alguma coisa parecida, a gente troca uma ideia. Beleza? Um abração a todos, fiquem com Deus.